Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar falando um assunto com vocês sobre como tomar decisões certas. Você que está cansada de tomar decisões erradas, sempre pelo caminho errado, hoje eu posso te ajudar te dando uma dica. Mas se você quiser, você vai conseguir, a partir dessa nossa conversa, conseguir ter as suas decisões que você acha que tem que ter, as decisões certas, que às vezes você pode tomar uma decisão, quando for mais à frente você viu que não era aquilo que era para ser. Então, assim, eu já passei por muitas situações, né, que eu já tive que tomar decisões e eu sem saber qual decisão eu tomar. E realmente é muito difícil de você tomar uma decisão quando você não sabe qual caminho seguir. Você tem que ter uma estratégia divina para você poder conseguir tomar certas atitudes, né? E como eu já falei para vocês que assim, já passei por muitas situações na minha vida, né? Tenho 41 anos de idade, muitas experiências, por isso que eu tomei essa decisão de abrir um canal no YouTube para mim estar conversando com vocês, porque realmente a conversa ela nos ajuda, ela dá uma clareza na nossa mente, a qual a gente não conseguia ter antes de conversar com alguém. Então, por isso sim que nós sempre, temos sempre que estar conversando com alguém, a gente pegar instrução. Ninguém precisa saber do que você está passando, mas a conversa que você tem com as pessoas, Deus vai colocar assuntos ali que vai fazer você clarear a sua mente e pegar algumas coisas que você vai aplicar na sua vida, que vai te ajudar nas decisões, né? Nem sempre é nós que escolhemos. Aliás, acho que na maioria das vezes, não é sempre a nossas vontades. Nós não podemos agir por emoção. A emoção, ela estraga a nossa vida, né? Ela deixa um fardo muito pesado, deixa marcas na nossa vida, deixa dor, deixa ferida. Então, nós não podemos ir pelas emoções. E isso eu aprendi na minha caminhada, né? Eu só aprendi na minha vida, no dia a dia. E assim, desde pequena, quando Deus permitiu eu vir ao mundo, que eu tenho passado por dificuldades, aflições, né? Dificuldades em todos os termos, né? Eu vim de um lar que fui criada pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Fui criada entre 6 irmãos, né? 6 filhos. E, tipo assim, já sabe que a vida não é fácil, né? Meu pai teve que sair da cidade de Natal, de onde nós nascemos, para poder ir para uma cidade melhor, para poder trabalhar, poder criar os seus filhos. Então, em meio a tudo isso, foi um reboliço, né? Mas mesmo assim, depois da fase adulta, cresci, reboliços ainda vêm continuando. E às vezes o reboliço vem na sua vida, você pode até tá bem, o reboliço nada com você, mas te afeta, porque em todo geral, nós temos que ter ciência o quê? Há um tempo para todas as coisas na nossa vida. Quando a gente começa a colocar isso na nossa mente e entender que realmente tudo no seu tempo, a gente começa a ter mais tranquilidade e consegue resolver mais as coisas na nossa vida, colocar as coisas em ordem. Porque eu acredito que tudo é permissão de Deus, mas a gente também tem a nossa parte, a nossa contribuição como um ser humano, né? Deus que ele prepara todas as coisas, ele é o dono do tempo e o dono das nossas vidas, mas a gente também tem as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, aí é onde que fica, entre aspas, para você escolher o que você quer fazer. E muitas das vezes a gente erra por isso, porque não é as nossas escolhas. Às vezes você é solteiro, por você querer ser solteiro, vive sozinho, aí foi a sua escolha. Mas tem pessoas ao seu redor também, que você pode dar uma atenção, entendeu? Mas aí é a sua decisão. Então, assim, tem certo momento que a gente passa na nossa vida que a gente fica realmente confuso. Se não for Deus, a gente não vai conseguir fazer as coisas certas. Então, o que eu aprendi é me acalmar, fazer uma respiração profunda, que eu acho que isso conta muito na nossa vida, e ver o que, que Deus quer fazer para que nós façamos. E nós temos que observar o que Deus quer que nós façamos para que nós não viemos estar com fardo pesado. Então, assim, as decisões erradas, ela nos atrapalha muito na nossa vida e depois ela pode trazer.
assim, muito prejuízo para nós mesmos, né? A consequência ela vai ser muito dolorida. Então, o que eu indico para você é você pedir conselho para Deus, porque ser humano nenhum, ele pode aconselhar, né? Mas assim, Deus ele permite as coisas para a gente ver na terra. Então, a gente tem que pedir para Deus o discernimento do que a gente tem que fazer. Igual um exemplo. Você, quando está super apaixonado por uma pessoa, quer casar com ele, ou com ela. Aí quando você se casa, passa um certo período, que vai vir o tempo das aflições e das dificuldades apertando a sua vida, você não aceita. Aquele juramento que você fez lá atrás, que você ia levar até a morte, você não quer mais. Você age por emoção, por não estar querendo passar por aquela situação, e você decide simplesmente acabar com aquilo que você queria construir até a morte separar. Então você vê como que é, não podemos agir com a nossa emoção, porque se você for pelo certo, você vai aguentar passar por aquela dificuldade e você vai querer ir até o fim, até que a morte nos separe. A mesma coisa é com um filho, um amigo, entendeu? Assim, nós não podemos descartar o ser humano na nossa vida. Então, às vezes, se você for ver que a situação, que o que você tem que escolher vai te atrapalhar entre você e o ser humano, na minha opinião, você não deve escolher esse caminho, porque a gente tem que valorizar, amar, ter paciência as pessoas que Deus colocou em nossos caminhos. E nós não pode simplesmente pôr uma bomba na pessoa e a pessoa se explodir e apagar da nossa vida por causa que está passando por um momento de dificuldade. Nós ser humanos, nós estamos sempre em aprendizado. Nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Então, assim, isso vai acontecer. Agora, quem não tiver ali andando conforme Deus quer e seguindo segundo os conselhos de Deus, ele vai ir por um caminho tortuoso, que para o homem pode ser um caminho agradável, mas para Deus é um caminho de morte. Aí é onde que entra decisões erradas. Quando decidimos errado, decidimos uma nossa sentença. Então, assim, quanto mais você não quer sofrer, então procure sempre fazer as coisas certas, que essas sim são as coisas que nos dá alívio, as decisões certas. Então, assim, eu digo para você que para você ter uma decisão certa, qual decisão escolher para sua vida, faça aquilo que seja certo, mas não certo aos seus olhos para agradar você, porque nós temos que agradar ao nosso redor também. É tipo um quebra-cabeça, um conjunto. A gente quer Deus, mas para ir até Deus tem que ir ao Filho. Para ir até o Filho, que ele é o único caminho, a gente tem que negar a nós mesmos. Então, assim, se você está fazendo uma decisão que ela só diz a seu respeito, que você está pensando só em si próprio, você está tomando decisão errada. Você tem que ter uma decisão no conjunto todo, para ser todo mundo saciado ali. Ninguém sair machucado, ninguém sair com raiva de ninguém. Esperar que Deus ele vai tirar a pessoa que está fazendo você sofrer, vai mudar ela também, porque Deus muda, Deus transforma as pessoas, mas a gente também tem que ter a nossa participação. Como a gente escuta falar um ditado que fala assim: conselho não é bom, se fosse bom, não venderia, né? Não, falei errado. Conselho não é bom, se fosse bom, não se daria. E eu fico pensando nisso que realmente é verdade. Conselho não é bom você aconselhar ninguém. A pessoa, ela sabe, né? Uma conversa vai, mas você chegar e falar assim, tá, fulano não faz isso, não é bom, ela não vai gostar. Deixa que no tempo certo, Deus ele vai trabalhar no coração dessa pessoa e ela vai saber. A gente ajuda as pessoas com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir, com a paciência. Eu sei que eu não sou perfeita, tenho os meus erros, minhas falhas, mas com Deus no meu caminho, eu estou conseguindo ter decisões certas e eu vejo que até aqui estou conseguindo, está dando certo e por isso que eu falei para vocês que eu tive essa decisão de abrir um canal no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Não está sendo fácil, né? Estar aqui sempre, todos os dias gravando um vídeo, mas eu não quero desistir. Eu quero sempre continuar. Quando Deus preparar esse tempo para mim, estarei aqui abrindo o meu canal e colocando mais um vídeo para a gente conversar e através da nossa conversa que você venha aprender. Eu tenho certeza que se você
entender a nossa conversa, você vai pegar bastante conteúdo para você e desfrutar, mas você tem que aplicar. Você não só tem que ficar para você. Não esqueça que o conhecimento demais, ela te dá uma overdose de conhecimento. Então, você tem que ir conhecendo e aplicando. Conhecendo e aplicando. Aí você vai ver o resultado. Se você não plantar a semente, você não vai ver ela crescer. Mas que você venha plantar uma semente que seja uma semente boa. Aprenda a escolher a semente boa para você plantar, para você colher frutos bons. A vida, o inimigo vem nos cegar para que a gente venha buscar pelo material. Mas a vida aqui na Terra não é o material. Por isso que a Bíblia ela veio para nos ajudar. A Bíblia ela é um livro que ela foi feita para dar dicas para as pessoas, tópicos, coisas certas de verdade, que se você realmente ler a palavra de Deus sem olhar para o homem, pedir para o Espírito Santo de Deus te ajudar, ele vai te ajudar a escolher as coisas certas, a ter a decisão certa, assim como ele me ajuda, assim como ele ajuda muitas pessoas. Todos nós somos iguais. A única diferença é que tem pessoas que são mais rebeldes e outras menos rebeldes. Elas dão mais, as menos rebeldes, elas dão mais ouvido à correção. As rebeldes, elas não querem ser corrigidas, então elas não dão ouvido para ninguém, para que as pessoas falam, não dão ouvido para a vida de ninguém, porque a gente aprendemos também com a vida do próximo. Só que elas são tão rebeldes ao ponto que elas só pensam nelas mesmas, só quer dar ouvido para elas mesmas. E nós não podemos dar ouvido para nós mesmos, porque nós agimos pelas emoções. Nós temos que dar ouvido para Deus, porque quando nós começamos a dar ouvido para Deus, aí ele começa a agir na nossa vida e age de forma certa. Gente, o meu tempo já está se acabando aqui no vídeo, mas eu quero falar uma coisinha muito rápido com vocês. Eu sei que assim, eu falo de várias coisas, aí acaba. Mas eu sei que vocês vão entender. O exemplo, eu, na minha opinião, não é a minha opinião, é o certo. Só existe dois caminhos: Deus e o diabo, o céu e o inferno, a mentira e a verdade. Você gosta de andar com pessoas que é mentirosa, que mente o tempo todo, só fala mentira. Às vezes ela não mente para você que você não sabe, mas você vê ela mentindo para todo mundo ao seu redor. Então, assim, você não vai querer ficar com a pessoa do seu lado que só mente. Você não vai saber como que ela está sendo verdadeira com você. Então, assim, é bem lícito qual caminho que a gente tem que seguir. Tá bem claro, o caminho que você seguir vai ser o caminho de refrigério para você. Então, a sua escolha, se você está cansado de fazer tudo errado, eu vou te dar o caminho para você seguir. É o caminho de Deus, gente. Jesus Cristo é o único caminho. Mas não fica achando que ele vai te prender, porque ele é a libertação. Então, assim, se você for por outro caminho, ele vai te prender. Como que ele vai te prender? Nos seus pecados. Você não vai ter sabedoria e você vai estar sempre fazendo coisas que é errado, que não é para fazer, que é mentira, que é engano, e você vai estar preso naquilo, você nunca vai conseguir se libertar, porque você acha que aquilo está certo, mesmo te fazendo sofrer, você acha que está certo. Então, assim, ó, deixa o orgulho do lado, se humilha para Deus, fala que para Ele que você não consegue sem Ele, e Ele vai te ajudar. Ele vai tirar aquele que está te atrapalhando do seu caminho e você vai conseguir ter um caminho de paz, de refrigério. Isso eu te garanto. Espero que a nossa conversa venha ajudar, né, no seu dia e ajudar o seu crescimento pessoal, porque é o principal. Não cai nessa que nós temos que sempre viver buscando pelo material. A gente tem que viver buscando pelo. Nós temos que viver buscando pelo nosso espiritual, pelo crescimento. Nós temos que viver buscando pelo nosso crescimento pessoal, que é o que vai nos levar ao caminho de salvação, tá, gente? Que essa conversa venha ajudar vocês, né? Que não venha ser em vão. Eu espero que Deus ele coloque no seu coração aquilo que você realmente está precisando, porque assim como Deus ele conhece o meu coração, ele conhece o seu também. Eu tenho certeza, eu não ia estar aqui em vão falando coisas mentiras para você, não ia estar aqui perdendo o meu tempo falando coisas que não têm crescimento nenhum pessoal. E o que eu vejo que me ajuda, eu quero também colocar para vocês se ajudarem também no crescimento pessoal, né? Eu espero que vocês venham gostar da nossa conversa e venha compartilhar com pessoas também que precisam,
né, de ouvir essa conversa, porque adulto eles têm que ter uma decisões de adulto, não pode agir como criança, né? Tem que agir as coisas certas. E o certo às vezes é dolorido para nós, mas depois ele não vai ficar marca, ele é satisfatório. Né, prazeroso você fazer as coisas certas, porque você vai ver que você está liberto de tudo que pode te condenar. E só com que Jesus Cristo, tá? Que você venha ficar com essa palavra no seu coração. Se entregue para Deus, que Ele é o único caminho. Não olhe para o que você esteja fazendo de errado. Só comece a buscar por Ele. Fala com Ele, ora, chama por Ele, que Ele vai te ajudar. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Que você também venha colocar um comentário para a gente colocar um assunto também que você venha querer saber. Não gosto de ficar falando da vida dos outros, né? Eu gosto de ficar falando mais sobre o pessoal mesmo, sobre a nossa pessoa, sobre o que nós temos que ser, o que nós temos que aprender. Eu acho que isso me alimenta mais. E que você também venha aprender a falar sobre a sua vida espiritual, tá? Que você venha buscar o seu espiritual, que Deus ele vai acrescentar as demais coisas. Fica com Deus e até o próximo vídeo.